Senhor. Talvez vocês estejam tão surpresos quanto eu. Mas quando Deus me pede algo, eu só obedeço. E nessa noite, há um mês atrás, Ele me falou uma palavra e me falou que eu traria para o culto dos jovens. Então eu só estou obedecendo, né? Apesar de não ser algo fácil para mim, mas Deus é que vai falar e é Ele que vai agir nessa noite. Então eu queria pedir para vocês abrirem a Bíblia de vocês em João 10, 27, também está aqui na frente. Caso vocês não enxerguem, pode abrir a Bíblia. João 10, 27. E essa palavra tem queimado no meu coração desde o ano passado. Deus tem falado muito comigo sobre ouvir a voz dele, sabe? A gente precisa dessa sensibilidade de ouvir a voz de Deus, porque Ele está o tempo inteiro falando. Ele quer falar com você. E Ele quer falar com você nessa noite, todos os dias da sua vida. Ele quer intimidade com você. Então esse é um tema que Deus vem me ensinado e vem trabalhado no meu coração para eu aprender cada vez mais. Então, João 10, 27 diz: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. E é tão importante, né, a gente ouvir a voz de Deus. Às vezes a gente chega aqui na frente, eu, o João, ou alguém me fala aqui na frente e fala: Deus falou comigo, o Espírito Santo falou comigo. E por muito tempo eu não entendia o que era isso. O que era o Espírito Santo falando com a pessoa? Como assim? É uma voz? É um negócio do além? E eu cresci na igreja, mas eu imaginava que a voz do Espírito Santo era aquela voz no seu quarto que ia bradar. Porque eu li Samuel, né? E Samuel fala: Samuel. Então, eu imaginava que seria assim também. Essa voz forte falando comigo. Isso pode acontecer também. E eu espero que um dia você tenha uma experiência dessa com Deus. Amém? Mas agora eu queria pedir para você fechar os seus olhos. Vamos orar antes. Falar com o nosso papai. Senhor Deus, eu te peço, Pai. Desde que a gente entrou neste lugar, Deus, eu já te peço para que o Senhor venha ministrando o coração de cada um. Deus, nós queremos ouvir a Tua voz. Nós não queremos ouvir voz de homens e mulheres aqui em cima, mas nós queremos ouvir a Tua voz falando com cada um de nós. O Senhor é um Deus que é amigo, quer falar conosco, quer intimidade, quer comunhão. E eu sei que o Senhor quer falar com cada um aqui, Deus. Então abre o nosso coração, Pai. Nos faz entender melhor a Tua palavra. Nos faz ouvir a Tua voz e ter sensibilidade, Deus. Porque eu sei que o Senhor já está falando. Então abre o coração de cada um aqui e usa a minha vida, Deus. Que não seja simplesmente a Thalita aqui na frente, mas que seja o Senhor me usando para transmitir aquilo que o Senhor quer falar, Pai. É isso que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, por muito tempo, né, eu acreditei que essa voz era uma voz assim, do além. Até que Deus começou a me ensinar a ouvir Ele, né? Deus, Ele começou a falar muito ao meu coração e apesar de por muito tempo ouvir essa voz, eu ainda tinha algumas dúvidas. E ano passado eu li um texto, eu já tinha lido na Bíblia, né? Então, já tinha passado por esse texto. Mas ano passado eu li ele e parece que caiu a ficha. Sabe quando Deus revela algo novo e fresco do céu? Glória a Deus. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse texto. Eu queria que você abrisse comigo em 1 Reis 13. É um texto um pouquinho comprido, mas eu acho importante a gente ler ele por completo. Porque eu entendo que Deus, Ele não quer falar só com o pastor, Ele não quer falar só com o profeta, mas Ele quer falar com cada um de nós. E esse texto vai contar a história de um homem de Deus e de um profeta mais velho, né? E para que você entenda um pouco melhor essa história, eu vou te contar o contexto em que isso aconteceu, só para que você entenda e entre mesmo em profundo dessa história. Essa época desse texto que a gente vai ler, quem governava Israel era o rei Roboão. Talvez você não conheça esse nome, Roboão, já tenha escutado, mas talvez não seja tão familiar, mas você deve conhecer Salomão. Roboão era filho de Salomão e neto de Davi. Então ele assume o trono como rei, e eu imagino, vocês também devem imaginar a responsabilidade de assumir um trono depois de um grande homem. Salomão foi um grande homem, Davi foi um grande homem, e ele assume o trono. E nessa história tem também Jeroboão, os nomes são parecidos. Jeroboão era um general, e Jeroboão ele tinha pedido exílio no Egito, e agora ele está de volta para conversar com Roboão, filho de Salomão. E Jeroboão, ele quer pedir uma aliança
ele chega para Roboão e fala: olha, eu tenho uma galera comigo e eu quero pedir que os trabalhos sejam menos pesados, eu quero que a gente faça uma aliança e a gente se una. Eu tenho pessoas que confiam em mim, eu consigo liderar muito bem. Então ele chega para essas pessoas, para Roboão, e pede essa aliança. E Roboão ele fala: não, vou conversar com os conselheiros e te dou uma resposta. Então ele vai lá, conversa com os anciãos que aconselhavam seu pai. Talvez essa parte da história vocês até já conheçam bastante, porque o pastor já falou aqui. E aí ele chega para conversar com os anciãos e ele fala: olha, essa galera aí vai dar trabalho, é melhor fazer um acordo e daí eles vão se unir com a gente e vai dar tudo certo. Só que Roboão, ele deve ter escutado o conselho de Salomão e ele pensou: na multidão de conselhos está a sabedoria. Só que ele vai pedir conselhos para os mais jovens que cresceram com ele. E esses mais jovens dão um conselho totalmente diferente do que os anciãos deram. Eles falam para ele aumentar as cargas, chega para Jeroboão e falar que vai ser pior do que o pai dele. Então ele ouve, infelizmente, os mais jovens que falam isso para Jeroboão. E quando Jeroboão escuta isso, ele não concorda, né? Quem vai gostar? É que nem você chegar pro seu chefe e falar assim: ah, eu queria um aumento. O seu chefe vai lá e diminui seu salário. Ele ficou indignado e ele conseguiu convencer 10 das 12 tribos de Israel a ficarem do lado dele. E aí quando isso acontece, o reino é dividido. Israel é dividido em duas partes: a parte norte e a parte sul. E Jeroboão, ele fica com a parte norte, que a capital é Samaria, e as 10 tribos. E Roboão, que era o filho de Salomão, fica com a parte sul, que a capital é Jerusalém. E por que eu estou te contando tudo isso? Porque o povo tinha que adorar a Deus em Jerusalém. Eles tinham que ir até Jerusalém para adorar o Senhor. Só podia adorar no templo. Mas e agora? Jeroboão, ele fica preocupado, porque ele pensa: se esse povo sair daqui e ir para o lado sul, Roboão vai convencer eles a ficar lá e eu vou perder esse povo. Então o que ele faz? Ele constrói um altar, constrói um ídolo de ouro. E aí quando ele constrói esse ídolo, ele diz para o povo que aquele ídolo tinha tirado eles do Egito. Então o povo, ele leva o povo, né, a adorar aquele Deus. E o Senhor não se agrada disso e manda esse homem de Deus lá da parte sul para profetizar contra o altar. E essa é a história que a gente vai ler. Te contei tudo isso só para que você entre nessa história, para que você entenda melhor. Então, 1 Reis, capítulo 13, a gente vai ler do 1 até o 10. É um pouquinho comprido, mas vamos ler. Eis que por ordem do Senhor, um homem de Deus foi de Judá a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar, para queimar incenso. Por ordem do Senhor, o profeta clamou contra o altar e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor. Eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias. Em cima de você ele sacrificará os sacerdotes dos lugares altos que queimam incenso em cima de você. Ossos humanos serão queimados em cima de você. Naquele mesmo dia o profeta deu um sinal dizendo: Este é o sinal de que foi o Senhor quem falou. Eis que o altar se fenderá e as cinzas que estão sobre ele se espalharão. Quando o rei ouviu as palavras que o homem de Deus proferiu contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão sobre o altar dizendo: Prendam esse homem. Mas a mão que ele tinha estendido contra o homem de Deus secou. E ele não podia recolher. O altar se fendeu e as cinzas se espalharam pelo chão, conforme o sinal que o homem de Deus tinha dado por ordem do Senhor. Então o rei disse ao homem de Deus: Implore o favor do Senhor seu Deus e ore por mim para que eu possa recolher a mão. O homem de Deus implorou o favor do Senhor. A mão do rei se recolheu e ficou como antes. Então o rei disse ao homem de Deus: Venha comigo até a minha casa e coma alguma coisa, eu o recompensarei. Porém o homem de Deus disse ao rei: Ainda que me desse a metade da sua casa, eu não o acompanharia e não comeria nem beberia nada neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor Deus pela sua palavra, dizendo: Não coma nem beba nada naquele lugar e não volte pelo caminho por onde você foi. E ele se foi por outro caminho e não voltou pelo caminho por onde tinha ido, a Betel. E o que eu acho interessante nessa história? Esse homem não diz o nome dele, ele não é chamado de profeta. Então provavelmente não era algo que ele fazia com uma frequência alta, ele era um homem de Deus e ele obedeceu
a voz de Deus. O que me chocou aqui é que ele estava correndo risco de vida. Ele não era um profeta, ele não tinha talvez tanta intimidade de profetizar, não era algo comum para ele, mas ele ouviu a voz de Deus e obedeceu. E é interessante que ele chega nesse lugar para profetizar contra o altar, e tudo que acontece ali é tão sobrenatural, porque Jeroboão ele vai, aponta o dedo para ele, e quando ele faz isso a mão dele trava. Você imagina, né? Os soldados ali, eles ficam na dúvida, eu vou lá, prendo ele, eu ajudo com a mão, porque a mão travou. E aí quando esse homem vai e clama a Deus, a mão volta para o lugar. Depois que isso acontece, o altar se fende e as cinzas caem no chão. Então ele viu, ele comprovou que aquela voz que ele tinha escutado não era um pensamento dele, não era algo que vinha do coração dele, mas era a voz de Deus. Por que isso é importante? Porque ele teve discernimento de ouvir a voz de Deus. E aqui no final a gente vê algo importante, que eu quero que você leia comigo de novo. No final, no versículo 9, ele fala: porque assim me ordenou o Senhor Deus pela sua palavra, dizendo: não coma, nem beba nada naquele lugar, não volte pelo caminho por onde você foi. E essa parte é importante porque a gente vai ler depois, mas eu imagino ele voltando por outro caminho e eu imagino a felicidade dele, né? Deus me usou, caramba, aquela voz era Deus. Não era algo da minha cabeça, eu não fui preso, eu não morri, Deus cuidou de mim. E ele está voltando por esse caminho. E pensa você aqui nessa noite, se tivesse uma pessoa que não consegue andar, e Deus coloca no seu coração: vai e ora para essa pessoa por cura. E aí você chega lá, ora pela pessoa e vê ela andando na sua frente. Cara, você ia voltar para casa como? Nas nuvens, né? Caramba, olha o que Deus fez. Deus usou a minha vida, um pecador. Então eu imaginei ele voltando para casa por outro caminho, muito feliz. Muito feliz com Deus, muito feliz de tudo que Deus tinha feito naquele momento, naquele lugar. E daí ele está voltando para casa, só que algo acontece no meio do caminho. E essa parte a gente vai ler agora, que é do versículo 11, e a gente vai ler até o 32. Em Betel morava um velho profeta. É o mesmo capítulo, tá? Só os outros versículos. A gente vai continuar. Morava um velho profeta. Os seus filhos vieram e lhe contaram tudo que o homem de Deus havia feito naquele dia em Betel. Também lhe contaram as palavras que ele tinha dito ao rei. Então o pai perguntou aos seus filhos: por que caminho ele se foi? E eles lhe mostraram o caminho que havia sido tomado pelo homem de Deus que tinha vindo de Judá. Então ele disse aos seus filhos: ponham a sela no meu jumento. Eles puseram a sela no jumento e o profeta montou. Então ele foi atrás do homem de Deus e, achando-o sentado debaixo de um carvalho, perguntou-lhe: você é o homem de Deus que veio de Judá? Ele respondeu: sou eu mesmo. Então o velho profeta lhe disse: venha comigo até a minha casa e coma alguma coisa. Mas o profeta de Judá respondeu: não posso voltar com você nem entrar em sua casa, não posso comer nem beber nada com você neste lugar. Porque me foi dito pela palavra do Senhor: ali você não deve comer nem beber nada, também não deve voltar pelo caminho por onde foi. O velho profeta respondeu: também eu sou profeta como você. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faça-o voltar com você à sua casa, para que coma e beba alguma coisa. Mas isso era mentira. Então ele voltou com o velho profeta e comeu e bebeu na casa dele. Estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar, e ele gritou para o homem de Deus que tinha vindo de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, você foi rebelde à palavra do Senhor e não guardou o mandamento que o Senhor seu Deus lhe havia ordenado. Você voltou, comeu e bebeu no lugar onde ele havia ordenado que você não deveria comer nem beber. Por isso seu cadáver não será sepultado no sepulcro dos seus pais. Depois que ele tinha comido e bebido, o velho profeta pôs a sela no jumento para o homem de Deus que ele tinha feito voltar. Ele foi embora e no caminho um leão o encontrou e o matou. O cadáver dele ficou estendido no caminho e o jumento e o leão ficaram parados junto ao cadáver. Eis que uns homens que passaram e viram o corpo jogado no caminho, bem como o leão parado junto ao corpo, então foram e disseram na cidade onde o velho profeta morava. Só até aí já tá bom. Talvez agora tenha passado na sua cabeça: que injustiça. Porque na minha, quando eu li isso aqui, eu fiquei indignada. Eu pensei: como assim, gente? Quem mentiu foi o velho profeta e quem morreu foi o homem de Deus. Que
que injusto. Mas se você lembra alguns cultos atrás, o pastor falou que Deus ele é 100% justiça e 100% amor. E aí eu fiquei nesse questionamento com Deus. Como assim, Deus? Esse homem é um homem de Deus, ele fez tudo isso, ele obedeceu, ele ouviu a tua voz e agora, porque ele obedeceu a uma ordem, a uma voz de um homem que era um profeta, um ancião. E para que você entenda, pensa nessa história, né? Que eu falei do paralítico, da pessoa que não consegue andar. Imagina que Deus fala para o João, nesse culto, tem um paralítico e ele fala para o João, vai lá e declara cura sobre essa pessoa. E o João, ele obedece essa voz, mas Deus diz mais uma coisa. Nessa noite faça um jejum, se consagre a mim. E o João, né, viu a pessoa andando na frente dele, imagina, o João. Ele, se vocês imaginam, já sabem que ele deve ter ficado muito feliz se isso acontecesse. E aí Deus pediu mais uma coisa, jejua nessa noite. E aí, para que você entenda bem essa história, entenda que no final do culto todo mundo vai no restaurante. E o pastor Éder vai e chama o João. E o pastor Éder, eu vou dar o exemplo dele, né? Ele é um homem de Deus, nunca faria isso, mas eu vou dar o exemplo dele porque ele é uma pessoa mais velha que o João, uma pessoa que o João confia, um homem de Deus que já profetizou. E quando o João fala isso, ele fala, não, mas eu recebi uma mensagem de Deus, de um anjo, que você pode jantar, não tem problema. Você acha que o João não ficaria na dúvida? Ele não pensaria, será que essa voz foi Deus? Porque o pastor é o pastor. Provavelmente ele ficaria na dúvida. E é esse contexto que acontece aqui. Esse profeta mais velho, ele era um ancião, era uma pessoa que era respeitada. Em Israel, um homem de Deus, ancião, profeta, ele era muito respeitado. A palavra dele era muito respeitada. E ele falou que um anjo veio e falou com ele. Então eu fiquei questionando Deus. Eu falei, caramba, Deus, o homem mentiu, ele que devia ter morrido. Porque a gente já pensa isso, a gente acha que a nossa justiça é a mesma de Deus. E eu fiquei falando com Deus até que Deus falou comigo e falou, ele não discerniu a minha voz. Porque quando veio alguém mentindo, ele não discerniu o que era verdade, o que era mentira, o que era minha voz e o que não era. Aqui nessa época, a justiça de Deus acontecia de uma forma diferente de como é agora. Eu estou te contando isso para que você entenda que quando você não consegue discernir da voz de Deus, quando você não consegue ouvir Deus, tem as consequências. Esse homem, ele sofreu uma consequência muito dura, porque nessa época Jesus ainda não tinha vindo. E eu não estou te contando para que você fique triste, achar, Deus falou comigo e agora eu não sei e eu vou morrer. Não. Deus, ele, quando olha para você hoje, quando você desobedece a algo que ele te fala, ele não olha para você, ele olha para Jesus naquela cruz. Mas tão importante que é ouvir a voz de Deus é para que você viva uma vida plena aqui na terra. Deus, ele não quer que você viva uma vida qualquer. Não, ele quer falar com você, quer que você obedeça a voz dele e viva uma vida plena que ele tem preparada para você. E é por isso que é tão importante ouvir Deus. Por isso que é tão importante estar sensível à voz de Deus. Sabe, alguns cultos atrás o pastor falou sobre arrependimento. E isso aqui que Deus tinha falado comigo foi há um mês atrás. E Deus falou sobre arrependimento através da vida do pastor. E semana passada sobre conhecer a Deus. E hoje sobre conhecer a voz de Deus. Então tudo tem um propósito. Ele quer te ensinar a ouvir Ele, a conhecer Ele. E aí você pode me perguntar, tá bom, eu quero ouvir Deus. Eu quero aprender a ouvir essa voz, eu quero saber como é que é. Mas como é que é assim a voz dele? Como é que ele vai falar comigo? Eu preciso saber, porque eu não quero correr esse risco de errar, de não ter a vida plena. Então eu queria te falar o primeiro ponto. A primeira coisa que você deve fazer para ouvir Deus. A primeira forma que Deus pode falar com você. E a primeira forma que Deus pode falar com você é através da Bíblia. Aleluia. Talvez isso não seja nenhuma novidade, né? Todo mundo já sabe que Deus fala com a gente através da Bíblia. Mas na verdade é que a gente não sabe, não. A gente fica familiarizado demais com a Bíblia. E a gente acha que, na verdade, é melhor sentir, é melhor ouvir uma voz dentro da gente, é melhor chorar. Mas Deus, às vezes, Ele não faz nada disso. Às vezes você lê um capítulo, um versículo e você não sente o chororô, não sente a tremedeira, mas Ele está falando com você.
A gente não valoriza essa palavra, sabe? E ela é tão importante. Eu queria que vocês abrissem comigo em 2 Timóteo 3. 2 Timóteo 3, nós vamos ler o versículo 16 e 17. Quero te mostrar a importância da palavra de Deus, o quanto Deus fala conosco através da palavra. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Segunda Timóteo 3, 16 e 17 diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossas vidas. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. Então, a palavra de Deus é inspirada por Ele, como João falou, né? A palavra de Deus é inspirada por Ele. E aqui ele deixa um manual pra gente. Quando fala a palavra de Deus, o que é a palavra? É o que Ele fala. Ele está falando com você. É a palavra dele. E por que a Bíblia é tão importante? Porque tudo vai voltar para ela. Deus falou com você através de uma oração, você sentiu a presença de Deus, mas aquilo que Deus te disse está embasado na Bíblia? Para você ter certeza, tudo vai voltar para cá. Sabe por quê? Porque o coração do homem é enganoso. A Bíblia mesmo nos fala em Jeremias 17:9, fala que o coração do homem é enganoso. Então o que a gente sente aqui pode errar, mas a Bíblia não. Porque a Bíblia é imutável. Como o João falou, a Bíblia não tem como tirar um tio nem acrescentar na Bíblia. Não tem como acrescentar nada. Então, se você quer ouvir Deus, você precisa ler a Bíblia. Eu creio que todo cristão já sabe disso. Mas a gente precisa reafirmar, porque às vezes a gente não valoriza o que a gente tem nas nossas mãos. Tanto a gente gostaria de ter essa palavra, né, e não pode, é perseguido por ter ela. Mas a gente tem acesso, a gente pode ler. Então, quando alguém me fala, mas Deus não falou comigo. Cara, você leu a Bíblia essa semana? Porque se você leu ela todos os dias, Deus falou com você todos os dias. Então eu quero te mostrar essa importância de ler a Bíblia, de ler esse livro, sabe? De tudo que Deus te falar, volta pra cá, vê se está aqui. Porque ela não erra, ela não muda. Seu coração pode errar. Como eu falei, nessa situação desse profeta velho, ele mentiu. Se o pastor errasse, você tem que voltar para a Bíblia. Tudo que a gente fala aqui em cima, você tem que voltar para a palavra. Porque a gente pode errar, nós somos seres humanos. Eu posso errar, o pastor pode errar, o João, a Luana, a Mayumi, todo mundo que sobe aqui pode errar. Mas Deus não erra. A palavra dele não muda. Então, se você quer ouvir Deus, em primeiro lugar, leia a Bíblia. Volte para essa palavra, leia ela, insista. Às vezes você vai ler ela e Deus não vai te revelar nada novo. Tem vezes que eu estou lendo a Bíblia a semana inteira e Ele está me revelando aquilo que Ele já sabe, que eu já sei. Mas Ele quer te relembrar aquilo que você já sabe. Porque você precisa naquele momento. Às vezes você não vai sentir nada demais, você vai ler a Bíblia e é importante que você peça para o Espírito Santo te ajudar. Porque tem gente que fala, não, mas a Bíblia é um livro difícil de aprender, né? É um livro difícil de ler, eu não consigo entender. Mas peça para o Espírito Santo, Ele habita em você e Ele vai te ajudar. Eu tenho certeza que Ele ouve a sua oração. Então, antes de ler a Bíblia, ore, peça a Deus, peça ao Espírito Santo, me revela o que você quer me falar. E Ele vai te revelar. Amém? Glória a Deus. E o segundo ponto que eu queria falar para vocês, que Deus fala com vocês através do seu dia a dia. Deus, ele tem várias formas de falar com a gente e todas elas vão voltar para a Bíblia, né? Tudo que eu vou falar aqui vai voltar para a palavra de Deus, porque não tem como. A palavra de Deus é a única que é imutável. Então Deus, ele pode falar com você no seu dia a dia, desde quando você acorda até a hora que você vai dormir e até quando você dorme. Porque vocês já viram aqui que a gente conta vários sonhos. Eu já contei sonhos aqui e o João já contou, a Luana já contou, porque Deus fala com a gente através de sonhos. E como eu falei, tudo volta para a Bíblia. Então vamos abrir em Gênesis 37. Nós vamos ler o versículo 5 até o 7.
Essa parte da Bíblia é bem conhecida, né? A história de José. E nós vamos ler o versículo 5 e até o 7. Certa noite, José teve um sonho. E quando contou aos seus irmãos, eles o odiaram ainda mais. Ouçam este sonho que tive, disse ele. Estávamos no campo amarrando feixes de trigo. De repente, meu feixe se levantou e ficou em pé. E seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante de mim. Diante dele. Enfim, essa parte de José fala muito de sonhos. Ele conta, né, o sonho dele, mas lá na frente também Deus usa a vida dele para revelar, interpretar sonhos. Então, a história de José é muito sobre sonhos. E não tem só a história dele sobre sonhos. Se você for folheando a Bíblia, tem várias histórias. E é uma forma de Deus nos mostrar que ele fala assim através de sonhos. E a história de José é curiosa, né? Porque ele fala desse sonho e às vezes a gente pensa que Deus se calou por muitos anos, porque ele só tem a realização de todo esse sonho lá na frente. Lá na frente ele tem o que aconteceu, o que ele sonhou, só se realiza lá. E aí a gente pensa assim, não, Deus se calou nesse período. Não, Deus se calou sobre esse sonho. Ele teve que confiar que ia se realizar. Ele teve que confiar que era a voz de Deus falando com ele. Mas nesse período Deus continuou falando com ele. Porque não teria como Deus fazer ele interpretar um sonho se ele não tivesse um relacionamento com Deus. Então Deus só não estava revelando sobre esse sonho, mas sobre outros. Então Deus pode falar com você através de sonhos. E eu não posso dizer que todo sonho é espiritual. Porque tem noites eu sonho muito. Tem noites que eu sonho com umas coisas nada a ver. Mas tem noites que eu sonho com coisas diferentes, que começam a incomodar meu coração. Porque se você tem o Espírito Santo, quando você tiver um sonho que é uma revelação de Deus, ele vai te incomodar. Aquele sonho que eu contei há um tempo atrás sobre o cavalo branco, eu sonhei a noite inteira e eu só lembrava dessa parte. E quando eu acordei, eu falei, que sonho estranho, um cavalo branco. Só que eu lembrava muito nítido do olhar do cavalo para mim. E aquilo começou a me incomodar, pensei, sonho nada a ver, né? Não vou nem falar pro João. E daí, aquele sonho começou a me incomodar, o Espírito Santo começou a me incomodar. E aí eu contei pra ele. E daí teve toda aquela revelação que o pastor falou aqui. Se eu achasse que era um sonho normal, não tivesse contado, talvez Deus não teria... Deus pode revelar, se Ele quiser. Mas talvez eu não saberia a interpretação daquele sonho. Então, nem todo sonho eu posso dizer que é espiritual, mas nem todo sonho é natural. Como a gente viu na história de José. Eu ia imaginar que um feixe de trigo se dobrando a outros feixes era um sonho espiritual. Mas o Espírito Santo sabe. E ele te revela, ele te incomoda. E outra forma, no seu dia a dia, que Deus pode falar com você através dos louvores. Quantos aqui já devem ter escutado um louvor e o louvor falava exatamente o que você estava passando? E aí você se quebranta e Deus começa a ministrar o seu coração e o louvor fala tanto com você. Porque louvores são a Bíblia cantada. A maior parte dos louvores são a Bíblia cantada. E os que não são adoração. São louvores que engrandecem o nome de Deus e a gente vê isso na Bíblia também. Então sempre vai voltar para a Bíblia. Mesmo tudo que eu for falar, da forma que Deus fala, vai voltar para cá. Porque ela é imutável. Então, Deus pode falar com você através de um louvor. Às vezes você está passando por um momento tão difícil e aquele louvor te toca e Deus começa a ministrar o seu coração. E às vezes você está só adorando a Deus e Ele começa a falar. E Ele começa a te encher. Então, Deus pode falar com você através de louvores. Deus pode falar com você também através da criação dele. Eu queria que vocês abrissem em Salmos 19, 1. Salmos 19. Glória a Deus. Versículo 1. Salmos 19, 1 diz: Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento demonstra a habilidade de suas mãos. E aqui a gente vê que Davi, ele recebeu uma revelação de Deus através dos céus. Ele deve ter olhado para o céu e falado: os céus proclamam a glória de Deus. Tem outro versículo também que eu queria que vocês abrissem, que é Mateus 6. Nós vamos ler os versículos 26
28 e 29. Mateus 6, 26, 28 e 29 diz: Observem os pássaros, eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? E o 28 e 29 diz: E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo, não trabalham nem fazem roupas. E, no entanto, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. Só até aqui. E Jesus falou isso no Sermão da Montanha, e ele está mostrando que a criação revela ele. Às vezes a gente está vindo para o culto, tá o Natan, eu e o João no carro, e a gente olha para as montanhas e a gente fala: nossa, se essa montanha é tão linda assim, imagina quem criou ela. Isso é uma revelação de Deus. Então por isso que eu digo que Deus, ele fala com você o tempo inteiro. Ele está falando com você. Outra forma que no seu dia a dia você pode ver Deus é através do culto, da palavra do culto, através de um profeta que vem aqui. Deus, ele tem várias formas que ele pode usar para falar com você. Ele pode usar uma estratégia nova também. Porque quando a gente lê em Números 22, 28, ele fala que uma mula falou com Balaão. Aí você pensa, um animal falando com você. Eu ia me assustar. Mas ele tem a estratégia dele. Mas ele quer falar. Porque se ele precisou usar a mula é porque ele queria muito falar com Balaão. E ele quer muito falar com você. Amém? E o terceiro ponto que Deus pode falar com você é através dessa voz do Espírito Santo que eu falei no início. Eu tenho aprendido a ouvir o Espírito Santo e a voz dele é dentro de você, então é algo difícil de se explicar, né? Essa voz que fala dentro do nosso coração. E eu queria que vocês abrissem Lucas 12, 12, que a gente sempre volta para a palavra. Glória a Deus. Lucas capítulo 12. E versículo 12 também. Lucas 12, 12 diz: Pois o Espírito Santo, naquele momento, lhes dará as palavras certas. Então, se o Espírito Santo vai dar palavras certas, é porque ele fala, né? É porque ele está falando alguma coisa. E quando Jesus ele morreu e ressuscitou, ele foi para o céu e falou que ia nos deixar um amigo. E quem tem amigo sabe. Amigo conversa, amigo tem intimidade, amigo tem relacionamento. Então, quando ele disse que ia enviar um amigo, um consolador, o Espírito Santo, ele está falando que ele ia te mandar alguém para você ter intimidade, para você ter conversas. E quando a gente fala do Espírito Santo, nossa, o Espírito Santo é maravilhoso. Ele é realmente próximo, ele quer falar com a gente, ele quer falar no nosso coração. E essa voz dentro de você hoje é o Espírito Santo. Antigamente, no Antigo Testamento, né, ele vinha esporadicamente, mas hoje ele habita em você. Glória a Deus. Ele fala no seu coração, ele fala na sua mente, ele usa as formas que ele tem para falar com você. Às vezes a gente fala: eu não estou escutando o Espírito Santo. Talvez você não esteja sensível, mas ele está falando. Na Bíblia está escrito que a voz de Deus é como de muitas águas. Não sei se vocês já foram perto da praia. Eu morei na praia minha vida inteira. E eu sei que muitas águas, tipo o mar, quando ele está bravo assim, ele faz muito barulho. As ondas batem e faz muito barulho. Mas quando ele está calmo, ele não deixa de fazer barulho. Ele continua fazendo um barulho mais suave, mas continua fazendo barulho. E se a voz de Deus é como de muitas águas, ele não para de falar. Ele está sempre falando com você. Ele está sempre desejando intimidade com você. Às vezes a gente não percebe quando ele fala com a gente através da palavra, através do nosso dia a dia. Mas ele está falando com você. Ele fala com você desde que você entrou aqui nessa igreja. Desde manhã, né? Mas aqui, desde que você entrou, ele já está falando com você. Glória a Deus. Às vezes a gente quer ouvir Deus falando com essa voz audível. E eu quero um dia viver a experiência de ouvir Deus falando comigo dessa forma. Mas quando eu venho aqui e falo que o Espírito Santo falou comigo, como eu falei, né? Que ele me deu essa palavra há um mês atrás, não foi essa voz audível. Foi dentro de mim.
foi uma voz no meu coração e é uma voz que Ele foi me ensinando a ouvir. O Espírito Santo, Ele quer intimidade. Então, há um tempo atrás, eu fiz uma oração. Eu vou contar o meu testemunho, porque eu espero que te edifique, mas o meu testemunho é só para te encorajar a ter intimidade com o Espírito Santo. Eu ainda preciso de muito para chegar lá, estou avançando, mas o meu testemunho é só para te encorajar a orar, a falar com Ele, como se Ele estivesse aí do seu lado. Para mim, eu entendo que Ele está dentro de mim, mas se para você se sentir mais confortável, imagina que Ele está do seu lado com um amigo, e você começa a conversar com esse amigo. E há um tempo atrás, acho que foi final do ano passado, a gente estava num momento de célula, e eu estava de joelhos aqui, a gente já estava num momento de oração, que acontece muito na célula, todo mundo começa a chorar, aí eu começo a profetizar, e eu estava ali chorando de joelhos, virada para cá, para o altar, e Deus começou a falar muito forte no meu coração, porque eu já tinha escutado a voz de Deus, Ele estava só me ensinando a discernir que era a voz dele, mas eu já estava escutando, e essa voz começou a bradar no meu coração sobre assuntos que nem eu imaginava que eu estava sentindo, sabe? Quando Ele começa a falar coisas que você não está nem imaginando que está passando por aquilo. E Ele começou a ministrar no meu coração, a falar comigo de uma forma linda, e eu senti a presença dele ali. E daí, como eu ainda sou jovem, né? Estou cuidando dos jovens, estou sendo líder deles, mas eu tenho a idade deles. Então eu tenho as minhas falhas, e naquele momento, na minha mente, passou o que talvez, às vezes, deve passar na mente dos jovens. Deus, então usa a vida do João para falar comigo, para ter certeza que é você. Ele é um profeta de Deus, usa a vida dele para falar comigo. Eu sei que é sua voz, mas é só para eu ter a certeza absoluta. E quando eu falei isso, o Espírito Santo falou muito forte no meu coração. Não, eu não quero usar a vida do João. Eu quero falar com você diretamente. Aleluia. Porque eu quero intimidade com você. Quando eu falo disso, me toca muito, porque ele falou outras coisas depois que é só entre eu e ele, assim, é algo muito particular que ele falou pra mim. E ele queria intimidade comigo. Lógico, Deus pode usar pessoas para falar com você, mas Ele deseja muito que Ele fale com você e você entenda. E quando ele falou isso, eu já comecei a pedir perdão, né? Falei, Deus, perdoa, né? Sou jovem, né? E aí eu pedi perdão, só que depois disso eu perguntei, mas como é que eu vou saber que é a sua voz? Como é que eu vou discernir quando é você falando comigo? Como é que eu não vou achar que é algo da minha cabeça, algo que é do meu coração? Porque a minha preocupação não é que você erre. A minha preocupação é que eu erre, porque eu sou humana. E se eu falar algo que vem de mim, e se eu pensar algo que vem de mim? E aí nesse momento, ele me ensinou algo que é muito particular, talvez você não entenda tão bem quanto eu entendi naquele momento, mas ele falou, algumas pessoas aqui já viram que eu faço segunda voz quando eu canto, e não sei se todos entendem sobre vozes, mas quem escutou música sertaneja é aquela música que é aquela parte que a pessoa canta uma voz diferente. Eu fiz hoje, então, a segunda voz. E para que você entenda o quão é particular o que ele falou, quão é algo que só eu talvez não entenda. Mas ele falou pra mim, sabe quando você escuta a segunda voz, mesmo sem ninguém estar cantando? Porque pra mim é muito nítido. Então é como se eu escutasse. Às vezes eu até olho pra Mayumi, pra Luana e vejo se tem alguém fazendo. Porque é como se alguém estivesse do meu lado fazendo essa voz. E ele falou, a minha voz é assim. É uma voz que é nítida. Só que você precisa estar sensível. Mas quando eu falo, você vai saber. Porque é quase que audível, é quase nítida. E não sei se vocês já escutaram só um instrumental de uma música que vocês conhecem muito. Só a parte sem ninguém cantando. E parece que a letra vai se formando na sua cabeça, é quase como se alguém estivesse cantando. É tipo isso, para que vocês entendam um pouco melhor. É tipo como se a letra fosse formando e você quase escuta a pessoa cantando, mesmo sem ter ninguém. Foi assim que ele me explicou, como que eu poderia escutar a voz dele. E é bem particular, talvez você não entenda tão bem, mas eu quero te contar o meu testemunho. Não é para que você aprenda a cantar, não é para que você aprenda a fazer segunda voz, não é por isso, mas para te encorajar. Te encorajar a ter essas conversas com o Espírito Santo. Quando eu não entendo algo da Bíblia, eu pergunto, eu falo, Espírito Santo, não entendi essa parte, me explica. Às vezes eu tenho essas conversas, como eu falei, eu perguntei para ele, eu falei, como que eu vou saber da sua voz? E eu acho que eu não teria a paciência que ele tem, eu ia falar, vai ler a Bíblia, né?
mas Ele deseja, Ele anseia falar com você. E quando Ele vê um desejo no coração de adorar Ele, de aprender a ouvir Ele, cara, Ele não se aguenta, Ele se revela. Glória a Deus. E eu queria que você ficasse de pé. Queria que nessa noite você fizesse essa oração para Deus. Queria que você pedisse a Ele que Ele falasse com você, que Ele se revelasse a você. Eu não quero que você pense no meu testemunho e ache que Ele tem filho preferido, não. Deus, Ele não tem filho preferido. Tanto que Ele quer falar comigo, Ele quer falar com você. Ele não tem filhos preferidos, mas Ele tem filhos que preferem Ele. Filhos que anseiam ouvir a voz dEle. E eu quero te encorajar nessa noite a ter essa conversa com o Espírito Santo. Feche seus olhos, vai falando com o seu Pai. Ele está nesse lugar, Ele habita em você. O tanto que Ele fala comigo, Ele pode falar com você. E talvez você já tenha ouvido a voz dEle, já esteja acostumado. Talvez faz algum tempo que você não o escuta falando, mas Ele quer se revelar. Então peça a Ele nessa noite, peça para que Ele se revele para você. Peça para que Ele fale ao seu coração, para que Ele te ensine a ouvir a voz dEle. Ah, Senhor Deus, como o Senhor é bom, Pai. Espírito Santo, como o Senhor ensina a ouvir a Tua voz. Como o Senhor é amoroso quando nos ensina. O Senhor quer intimidade. O Senhor quer comunhão com seus filhos. O Senhor não quer ter filhos distantes. O Senhor quer ter filhos que são seus amigos, que o Senhor os conhece e eles te conhecem. Pai, então ouve a oração dos teus filhos nessa noite. Na Bíblia está escrito que aquilo que você pede, você recebe. Quem bate na porta, a porta será aberta. E eles estão pedindo, Pai, para o Senhor se revelar. Deus, se revela, brada ao coração dos teus filhos nessa noite. Fala com cada um deles. Ouve a oração dos teus servos e que eles possam ter mais intimidade, mais conversas contigo, mais comunhão, porque o Senhor é amigo. O Senhor é amigo. O Senhor é um Deus presente, um Deus amoroso, um Deus que cuida. Ah, Deus, quando a gente aprende a discernir a Tua voz, quando a gente aprende a Te conhecer melhor, a gente não cai no erro de fazer as coisas do nosso jeito. A gente consegue fazer as coisas do Teu jeito, que é muito melhor, porque a Tua vontade para as nossas vidas é boa, perfeita e agradável. Então, Deus, não deixe os Teus servos saírem nessa noite, Deus, sem ouvir a Tua voz, mas fala com cada um deles, Pai. Toca o coração e ensina a ouvir essa voz dentro da gente, uma voz que é suave, que é amorosa e que nos ensina. Ah, Deus, fala com o Teu povo. Sempre te ouço na tribuna.